Olá, queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, todos aqueles que assistem a essa videoaula. Eu vou trazer para vocês a reflexão sobre Thomas Hobbes, o Estado como Segurança, referente à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Filosofia, volume 3. Olha só como passa rápido, hein? Meu Deus do céu, já estamos no terceiro volume. E nessa temática nós vamos falar sobre, continuando a falar ainda sobre a política, nós vamos falar desse importante filósofo chamado Thomas Hobbes. Primeiro deles, do chamado filósofos contratualistas. Então nós vamos entender um pouquinho sobre Hobbes. Então, vamos lá. Primeiro, Hobbes viveu do final do século XVI até final do século XVII. Grande parte de sua vida foi marcada pela guerra instaurada na Inglaterra, na briga entre parlamento, naquela época da Revolução. Então, o Hobbes foi um filósofo, matemático e teórico político, principal autor do justnaturalismo racional e filósofo do absolutismo. Forneceu os argumentos considerados para a unidade de Estado, reforço de poder e manutenção da sociedade civil. Então, segundo Hobbes, o Hobbes falava sobre a questão do Estado, a necessidade do Estado soberano. Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que vivemos na seguinte situação. Temos o direito a tudo, a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, de maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como meios adequados a esse fim. Então, essa situação era a situação que o ser humano vivia no estado de natureza. Então, cada homem poderia fazer aquilo que convinha a ele, que ele quisesse fazer. Quais as consequências da vida com essas características? Então, imaginem uma situação onde cada um faz aquilo que quer fazer, onde, de maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indicar como meios adequados a esse fim. Imagina, todo mundo, cada um, agindo de determinada forma, como ele se quisesse fazer. Que bagunça que é! Estado de natureza. Então, por isso, quais as consequências da vida com essas características? Estado de natureza e estado de guerra. Então, para Hobbes, o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos. Então, essa guerra de todos contra todos é consequência óbvia da disputa infindável entre os seres humanos. Ou seja, um estado de matança permanente. Então, nas palavras de Hobbes, aquela famosa frase que todos nós já conhecemos, nós já vimos nas nossas aulas, o homem é o lobo do próprio homem. Então, essa é a frase que mata a questão do estado de natureza em Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. Então, o homem vê no seu semelhante como um inimigo que precisa ser derrotado, como uma pessoa inimiga, como uma pessoa que quer fazer mal a ele. Então, por isso, os homens viviam em um estado de guerra de todos contra todos. Então, assim, nasce a teoria de que o homem deve renunciar ao seu estado natural e se submeter a um acordo comum de proteção do Estado. Seria o poder soberano. Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer a questão do estado de natureza, surge o estado civil, o contrato social. Então, segundo Hobbes, a criação do contrato social é uma solução artificial para a sociedade. Ou seja,
para a situação de guerra em que vivimos, para acalmar, para colocar fim à situação de guerra, para criar no indivíduo uma liberdade, uma situação de paz, uma situação de calmaria, era necessário transferir seu poder de governo a si próprio para um terceiro, para que esse governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida social. Quem era esse terceiro? Seria o Estado. Então o ser humano abriria mão de sua liberdade, abriria mão do poder de governar a si mesmo, a si próprio, para o Estado. Então Hobbes defende que o homem não é sociável por natureza. Lembra? O homem é mau. Então, nesse conceito de que o homem é mau, o Hobbes vai falar o seguinte: o ser humano precisa estabelecer algo artificial, a saber, que seria o contrato social. O medo e o desejo de paz leva os indivíduos a fundar um Estado social e autoridade política, abdicando de seus direitos em favor do soberano. Então, o soberano é aquele máximo, aquele que fala, todo mundo obedece, é aquele que vai mandar mesmo no Estado. Então, a soberania do Estado, para Hobbes, o poder do soberano deve ser absoluto, isto é, ilimitado. Ou seja, a transmissão do poder dos indivíduos pelo pacto social deve ser total. Caso contrário, corre-se o risco de cair no estado de guerra, o estado de natureza novamente. Então, no caso aqui, o governante, no caso aqui, o absoluto, o soberano, ele tem que ter pleno poder de tudo. Se esse poder fosse reduzido, se esse poder não fosse total, não fosse ilimitado, corria-se o risco, corre-se o risco de voltar àquele estado de guerra novamente. Então, o Estado tem o poder soberano, o poder absoluto, o poder ilimitado. Qual é o papel do soberano? O papel do soberano: julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto. Ninguém pode discordar dele, pois tudo o que o soberano faz é resultado da autoridade concedida a ele pelos súditos. Então, se foi dada a ele uma autoridade, se foi concedida a ele o poder soberano, então ele tem a última voz, ele tem o poder máximo. Então ninguém podia discordar dele, certo? Se não há mais limites para a ação do governante, então o governante é aquele que vai julgar. Então, se não há limites para a ação do governante, não é sequer possível ao súdito julgar se o soberano é justo ou injusto, tirano ou não, pois é contraditório dizer que o governante abusa do poder. Não há abuso quando o poder é ilimitado. Então aqui, ninguém poderia dizer para o governante se ele era justo, se ele era injusto, se ele era tirano ou não. Aqui, se o poder foi dado a ele, o poder era ilimitado, certo? Então, era contraditório dizer algo contra o governante, algo contra o soberano. Então, o soberano podia fazer o que ele quisesse, que ninguém iria contrariá-lo, vamos dizer assim. Aí o Hobbes escreve uma obra chamada O Leviatã, no ano de 1651. Essa obra Leviatã é a mais conhecida do Hobbes, é uma das mais importantes dentro desse conceito de política, para entender o pensamento de Hobbes nesse contexto de guerra de todos contra todos. O que dizia nessa obra Leviatã? Então, o Leviatã, de Thomas Hobbes, como eu disse, é a maior obra de filosofia política da língua inglesa. Ele foi escrito em um período de grande agitação política, e o Leviatã é um argumento a favor da obediência à autoridade fundada na análise da natureza humana. Então,
O Leviatã é a imagem do Estado que exerce o poder soberano. É o resultado de uma longa evolução do poder político. É representado como um gigante coroado. E esse grande Leviatã, que se denomina coisa pública ou Estado, não é mais do que um homem artificial. Embora de estatura muito elevada e de força muito maior do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi imaginado. Então, o Leviatã, para quem não sabe, ele foi inspirado na obra bíblica, num monstro bíblico chamado Leviatã. Por isso, o Hobbes compara o Leviatã, compara o Estado a esse monstro bíblico. Vamos entender então vamos entender a capa do livro, né? Como que o Leviatã é formado. Então, o corpo da figura do Leviatã está formado por milhares de homenzinhos, milhares de pessoas com a mão direita. O gigante, que é essa personagem maior aqui, segura uma espada, simbolizando o poder temporal sobre um campo e uma cidade. Na esquerda. Então, na esquerda, segura uma espada. E na direita, ostenta uma cruz episcopal, símbolo do poder espiritual. E aí, uma frase do Hobbes, que está na apostila de vocês, que é a questão da definição do Estado. Vamos ler. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças ao fruto da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. É conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. Assim, o medo da morte e o desejo de posse fazem com que os indivíduos ajam racionalmente e instituem, através do pacto, um poder político que os submeterá a todos, mas garantirá o seu direito de posse e de sua segurança física. Então, o poder do Estado garantir o seu direito de posse, garantir a vida, o direito de posse e a segurança a todas as pessoas. Essa é a definição de Estado para Hobbes. Resumindo aí o que foi falado, o Estado, para Hobbes, deve garantir o direito de posse e a segurança a todos. Aí depois do Hobbes vem um pensador, um sociólogo chamado Frédéric Bastiat. Ele vai falar sobre o Estado como garantidor das liberdades. Então, o Claude Frédéric Bastiat nasceu em junho de 1801, faleceu em dezembro de 1850, portanto, faleceu novo, 49 anos. Bastiat afirmou que o único propósito do governo é proteger o direito de um indivíduo à vida, liberdade e propriedade, e que é perigoso e moralmente errado para o governo interferir em outros assuntos individuais. Então, para Bastiat, o Estado deve garantir a vida, liberdade e propriedade. E o Estado tem que tomar cuidado para não interferir em outros aspectos da vida, em outros aspectos individuais do indivíduo. Aí uma frase do Bastiat: a lei é a organização do direito natural da defesa legal.
ela é a substituição das forças individuais por uma força comum. E essa força comum é para fazer apenas o que as forças individuais têm o direito natural e legal de fazer: proteger as pessoas, liberdade e as propriedades, para manter o direito de cada um e fazer com que a justiça reine sobre todos nós. Então, no texto de vocês, fala-se sobre o Bastiat de uma forma mais ampla, mais complexa. O Bastiat, então, dizia que o Estado deve garantir a vida, a liberdade e a propriedade a todos, mas sem interferir nos direitos individuais, sem interferir nas particularidades das pessoas. Partimos agora para as atividades. Aí vocês têm, na primeira pergunta, 2 textos comparativos. Essa pergunta caiu no Enem de 2018. Então vocês vão ler o texto 1 e vão ler o texto 2 e vão responder a seguinte pergunta: os trechos apresentam divergências conceituais e entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma: a. predisposição ao conhecimento, b. submissão ao transcendente, c. tradição epistemológica, d. condição original, letra E, vocação política. Então vocês vão ler o texto 1, vão ler o texto 2 e vão identificar a característica comum entre um e o outro. O primeiro texto é do Thomas Hobbes, do livro Leviatã, e o segundo texto é do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau nós vimos na semana passada, e o Hobbes nós estamos vendo as principais ideias dele hoje. Então, um é contraditório do outro, mas tem uma ideia específica que une os 2 textos. E você vai assinalar qual é. A número 2, o Enem, caiu no Enem de 2016. Então, vocês vão ler o texto e vão identificar aí, ó. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como. Lê o texto. Esse texto pertence ao filósofo Joe Haues. E vocês vão identificar qual característica, qual concepção de filosofia política predomina-se no texto. A letra A, alienação ideológica. Letra B, microfísica do poder. Letra C, estado de natureza. Letra D, contrato social. E letra E, vontade geral. Então, essa é também de assinalar. Número 3, de acordo para Hobbes, a guerra decorre do quê? E vocês vão ler o texto e vão identificar no texto, de acordo com Hobbes. Para Hobbes, a guerra decorre do quê? Número 4, o que o medo da morte faz com os indivíduos? Essa também está no texto, mas você pode responder aí caracterizando o seu conhecimento pessoal do seu dia a dia. O que o medo da morte faz com os indivíduos? Número 5. Explique a frase do texto: o homem não é um animal naturalmente social. E número 6. Faça uma reflexão e redija um texto abordando as diferentes visões de Hobbes e Bastiat sobre o papel do Estado para cada um. Então você vai colocar o que é o Estado para Hobbes e o que é o Estado para Bastiat. Letra B. Os direitos dos indivíduos perante o Estado. Então, quais são os direitos dos indivíduos perante o Estado para Hobbes? Os direitos dos indivíduos perante o Estado para Bastiat. E na letra C, o papel das leis no Leviatã e o papel das leis no Estado, proposto por Bastiat. Então, os papéis da lei para Hobbes e o papel das leis para Bastiat. Certo? Então, essa é a atividades da semana 2 do PET 3. Por hoje é só. Bons estudos
e até a nossa próxima aula. Lembrando que no decorrer da semana eu vou estar postando o vídeo com a correção das perguntas. Nessa correção, a gente comenta a pergunta, discute, faz comentários sobre as perguntas individualmente, certo? Muito obrigado, bons estudos, por hoje é só. Até a próxima!